E a gente continua falando, então, sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque a Rússia acusou a Ucrânia de executar prisioneiros de guerra. A denúncia é baseada em um vídeo em que supostamente os soldados russos desarmados são baleados na cabeça por forças ucranianas. Quem traz as informações é o correspondente Luiz Kawaguchi. Luiz, diretamente da Ucrânia, ele também se encontra com a gente consegue falar com ele neste momento, para a gente saber mais informações sobre este assunto, essa guerra que já dura quase 9 meses, inclusive. E continua aí a expectativa de saber, será que vai ter um ponto final neste momento, inclusive? Desde o início deste ano, agora sim, Luiz Kawaguchi com mais informações, ele que fala sobre essa guerra, essa situação. Ainda sobre isso, a Casa Branca voltou a culpar a Rússia pelo míssil que matou 2 pessoas em território da Polônia. Kawaguchi, o que sabemos sobre esse incidente? Então, começando pela questão do vídeo. Esse vídeo ele emergiu principalmente em canais de divulgação da Rússia há um dia, mais ou menos, e ele mostra prisioneiros com uniformes semelhantes aos uniformes da Rússia. Eles são retirados de um cômodo e obrigados a deitar no chão. Depois esse vídeo corta e esses prisioneiros aparecem executados, aparecem mortos. Então, a Rússia está acusando a Ucrânia de ter executado prisioneiros de guerra. A gente confirma que prisioneiros de guerra, eles não podem ser executados. Uma vez que eles estão desarmados e que eles estão rendidos, eles não podem mais ser atacados pelas forças ucranianas. Isso configura crime de guerra. Então, mas a gente não sabe exatamente porque esse vídeo foi editado, não dá para ter certeza o que aconteceu. Há rumores dentro da Ucrânia de que um dos prisioneiros teria tentado atirar em um soldado ucraniano e por isso haveria um tiroteio. Mas tudo isso está muito cedo ainda. O que aparece, o que aparenta por enquanto é de fato um crime de guerra cometido pela Ucrânia. Nesse caso, o governo ucraniano, o presidente Volodymyr Zelensky, vai ter que se manifestar e vai ter que ser muito duro. Fora isso, a ONU fez uma investigação e ouviu pelo menos 100 prisioneiros de guerra, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, e houve, segundo a ONU, relatos dos 2 lados, acusações de tortura, ou seja, prisioneiros ucranianos que ficaram em prisões russas e prisioneiros russos que ficaram em prisões ucranianas. Os 2 relatam casos de tortura. Eu, aqui na Ucrânia, consegui entrevistar alguns prisioneiros de guerra ucranianos. Eu lembro que eu não tenho acesso ao lado russo, a Rússia não permite, aí é muito criteriosa, é apenas jornalistas favoráveis ao regime russo podem cobrir a guerra do lado de lá. Então, o que eu conversei com os prisioneiros ucranianos, é claro que só um lado da história, mas eles relatam casos de asfixia com aqueles sacos, como a gente já viu acontecer no Brasil, também saco plástico, coloca o saco plástico na cabeça da pessoa e ela não consegue respirar. Acontecem choques elétricos em cadeiras de ferro. Eu entrevistei inclusive o Dimitro, um dos combatentes ucranianos. Ele disse que ele recebeu diversos choques na região genital quando ele estava em 4 meses em cativeiro em prisões russas. Os russos falam que, à mercê dos ucranianos, também tiveram torturas. Falei com alguns soldados ucranianos em condição de não revelarem os seus nomes e eles falaram que, de fato, ocorreram já casos de execução. Ou seja, prisioneiros russos rendidos que acabam sendo mortos pelos ucranianos, porque os ucranianos não têm condições de transportar esses prisioneiros, em alguns casos preferem matá-los no local. Isso é um crime de guerra, mas é a primeira vez que aparece, ou pelo menos com essa repercussão, um caso que foi filmado em vídeo. Claro, eu lembro, esse vídeo foi cortado, foi editado, não dá para a gente saber com certeza o que aconteceu. Em relação ao míssil, caiu na terça-feira passada um míssil em território polonês, na cidade de Przewodów, e morreram 2 pessoas, um motorista de trator e um segurança de uma fazenda. A Ucrânia tem dito que está sendo cerceada, a gente viu imagens agora há pouco da cratera feita por esse míssil. A Ucrânia diz que está sendo cerceada no seu direito de falar a sua versão da história, ou seja, há indícios de que esse míssil que caiu no lado polonês foi um míssil S-300, um míssil de defesa antiaérea. Os mísseis ucranianos de defesa antiaérea, eles se autodestroem no ar se eles não atingem os seus alvos. Já os mísseis russos, eles foram programados para
explodirem quando baterem no solo, porque a Rússia está com alguma escassez de mísseis e está usando mísseis antiaéreos para fazer ataques em terra. Essa é a versão da Ucrânia, não temos como comprovar ainda, mas é a versão que não está sendo divulgada no Ocidente. Por que ela não está sendo divulgada no Ocidente? Porque, obviamente, os Estados Unidos e os seus aliados da Europa, eles não têm interesse em que Estados Unidos e Europa sejam tragados diretamente para essa guerra. Eles não têm interesse em entrar em combate direto contra a Rússia. Eles estão travando esse combate de forma indireta, fornecendo armas, fornecendo dinheiro. Mas eles não querem que os seus soldados entrem em combate. Então, seja esse míssil russo, seja ele ucraniano, é muito provável que o Ocidente vai negar sempre que seja um míssil russo, porque eles não querem participar com tropas desse conflito. Ô Luiz, rapidamente, nós temos muitas informações que chegam aqui dizendo que a Ucrânia vem enfrentando falta de abastecimento de energia, problemas, cidades às escuras. Você já se deparou com alguma coisa nesse sentido, nessa sua volta aí à Ucrânia? Tiago, está muito complicada a situação aqui. Dizem que 50%, o governo ucraniano diz que 50% da infraestrutura elétrica do país foi destruída. Eu estou aqui em Odessa, já tem 3 dias que tem blackouts. A gente ficou primeiro quase 48 horas sem luz, a luz voltou durante 3 horas. Aí a noite passada ficou a luz funcionou durante a noite, porque uma boa parte do aquecimento dos lares aqui é feito por energia elétrica, mas agora de manhã a luz já acabou de novo. Se a gente olhar, eu estou num parque aqui, a gente vê algumas luzes que estão funcionando ainda. Eu acho que nesse ângulo da câmera aqui não dá para ver. Tem alguns estabelecimentos que estão com luz, mas é muito provável que essa luz seja cortada. Em algum momento são feitos blackouts seletivos, ou seja, o governo opta por fazer propositalmente o blackout para fazer economia de luz, e quando acontecem os bombardeios, que estão acontecendo praticamente todos os dias, o blackout acontece porque a rede é danificada. O grande perigo é o frio do inverno. Lá em Kyiv, a capital ucraniana, está previsto fazer menos 7 graus amanhã. Aqui eu estou falando, a temperatura ambiente aqui é 6 graus. A gente está perto do mar, é mais tranquilo de você passar por esse inverno. Agora lá em Kyiv já está nevando e a perspectiva é de uma grande nevasca neste domingo.